Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é quinta-feira e o evangelho que a igreja nos propõe nessa quinta-feira está no evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, segundo João, capítulo 16, versículos de 16 a 20. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. É uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda um pouco de tempo, e já me não vereis. E depois mais um pouco de tempo, e me tornareis a ver, porque vou para junto do Pai. Nisso, alguns dos seus discípulos perguntavam uns aos outros: que é isso que ele nos diz? Ainda um pouco de tempo e não me vereis? E depois mais um pouco de tempo e me tornareis a ver? E que significa também eu vou para o Pai? Diziam então: que significa este pouco de tempo de que fala? Não sabemos o que ele quer dizer. Jesus notou que lhe queriam perguntar e disse-lhes: perguntais uns aos outros acerca do que eu disse? Ainda um pouco de tempo e não me vereis, e depois mais um pouco de tempo e me tornareis a ver. Em verdade vos digo, havei de lamentar e chorar, mas o mundo se há de alegrar. E havei de estar tristes, mas a vossa tristeza se há de transformar em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, Jesus estava falando literalmente da sua paixão. Jesus estava referindo-se à sua paixão e morte de cruz. Ainda um pouco de tempo e não me vereis. Mas também Jesus disse: ainda mais um pouco de tempo e me tornareis a ver. Jesus anuncia a sua paixão, depois anuncia que ele há de ressuscitar ao terceiro dia. Jesus anuncia a sua paixão e a sua ressurreição. Durante 3 vezes, explicitamente, Jesus havia dito aos seus discípulos: o Filho do Homem há de ser entregue, há de sofrer muito por parte dos judeus, há de ser entregue aos gentios, há de ser crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. Numa dessas oportunidades, Pedro ainda chama Jesus ao lado, Mateus capítulo 16, versículo 23, e Pedro diz: Senhor, longe de ti essa desgraça, que isso não aconteça contigo, Senhor. E Jesus diz: vai para trás, Satanás, porque pensas não segundo Deus, mas segundo os homens. E essa palavra de Jesus para Pedro, em Mateus 16, 23, não era só para Pedro. O Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 23, diz que antes de Jesus falar isso para Pedro, Jesus olha para os seus discípulos. Ao olhar para os seus discípulos, Jesus está dando um sinal de que todos aqueles discípulos tinham o mesmo pensamento de Pedro. Tanto que Jesus fala: afasta-te de mim, Satanás, porque não pensa segundo Deus, mas segundo os homens. Por que segundo os homens? Porque também era aquele pensamento de Tiago, também era o pensamento de João, também era o pensamento de Mateus. Pedro foi um porta-voz. Mas aquele: Senhor, que essa desgraça não te aconteça, que jamais o Senhor morra na cruz. Esse pensamento não era só de Pedro, era de todos os apóstolos, é de todos os homens. Nós homens pensamos assim. E quando pensamos assim, Jesus fala: afasta-te de mim, Satanás. Esse pensamento, então, é um pensamento perigosíssimo, porque nos faz semelhantes ao demônio. Olha que coisa terrível, nos faz semelhantes ao demônio. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o próprio Jesus. Afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas segundo Deus, mas pensas segundo o homem. E qual é o pensamento do homem que Pedro revela aqui em Mateus 16, 23? E qual é o pensamento do homem que faz com que os homens estejam tristes nessa terra quando são surpreendidos pela tribulação? Olha o que vai dizer Jesus aqui no Evangelho de hoje, Mateus 16, versículo 16 a 20. Ele fala no versículo 20: em verdade vos digo, havei de lamentar e de chorar,
mas o mundo há de se alegrar. Jesus estava falando literalmente da sua paixão. Na sua paixão, os apóstolos, os amigos de Jesus, estavam chorando e lamentando. E os saduceus, os fariseus, os mestres da lei, que haviam entregado Jesus à morte, estavam comemorando. Os gentios, que eram os romanos, os soldados romanos, estavam escarnecendo, dando risada de Jesus. E muitos diziam: desce da cruz, tu não és o Filho de Deus? Desce agora da cruz. Tu que destróis o templo, o rei edificas em 3 dias, desce agora da cruz. Creremos que tu és o rei de Israel, que és o Filho de Deus. E debochavam, se alegravam. E os apóstolos numa angústia tremenda. Só que eles se esqueceram, nesta angústia, eles se esqueceram da palavra de Jesus. Eles se esqueceram que durante 3 vezes Jesus já tinha dito para eles: o Filho do Homem haveria de ser entregue, morrer na cruz, mas ressuscitaria ao 3º dia. E eles se esqueceram que aqui, na última conversa de Jesus com seus discípulos, essa aqui foi a última conversa. Essa foi a conversa de Jesus com seus discípulos depois do lava-pés, depois da instituição da Eucaristia, na quinta-feira santa, foi o último diálogo. Antes da agonia no Jardim das Oliveiras, no Getsemane. Tudo isso que Jesus está falando, a sua paixão, vai acontecer amanhã, na sexta-feira. Hoje é quinta-feira. E essa conversa de Jesus com seus apóstolos se deu numa quinta-feira. Jesus diz para eles mais uma vez, pela 4ª vez, Jesus diz: em verdade vos digo, havereis de lamentar e chorar, mas o mundo há de se alegrar. E havereis de estar tristes, mas a vossa tristeza há de se transformar em alegria. Jesus estava falando da sua ressurreição. A sua tristeza há de se transformar em alegria. Jesus estava falando da ressurreição. Mas por que Jesus precisou falar isso 4 vezes com os apóstolos? E no último dia, na última conversa de Jesus com os seus apóstolos, mais uma vez Jesus toca nesse assunto. Jesus estava mostrando para eles, na cruz, quando tudo parecer perdido, quando eu morrer na cruz, parecia que acabou tudo. Coragem, não acabou tudo, é apenas o começo. Quando o mundo estiver comemorando e vocês tristes, acredita, não acabou, não é o fim. Eu vou ressuscitar ao 3º dia. E é aí que vão começar todas as coisas. Você lembra que eu dizia que quando a gente pensa como os homens, a gente acaba se tornando semelhante a Satanás? E eu citei a palavra de Mateus 16, 23, onde Jesus diz para Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque não pensa segundo Deus, mas segundo os homens. E que eu dizia que o pensamento dos homens nos faz semelhantes a Satanás. Mas que pensamento dos homens é esse que é capaz de nos tornar semelhantes a Satanás? O pensamento é um só: buscar a alegria neste mundo. Os homens pensam que a alegria está neste mundo. E aí eles tentam ajuntar riquezas, ajuntar poder, status social, prazeres para o corpo. Só que chega uma hora em que tudo se esvai, com alguém que tenta segurar a areia na mão, e a areia vai escorrendo por entre os dedos, sabe? É como alguém que tenta segurar água na mão e a água vai escorrendo por entre os dedos. Não tem como segurar água na mão, gente. Não tem como. Os prazeres desse mundo, o dinheiro desse mundo, as riquezas desse mundo, o poder desse mundo, as ilusões desse mundo passam. E essas ilusões todas são armadilhas de Satanás para distraírem os homens da eternidade. Para o homem não pensar na eternidade, para o homem não pensar que ele vai morrer um dia e se preparar para estar eternamente com Jesus na sua glória. E Satanás distrai o homem, e o homem distraído, buscando as coisas desse mundo, porque o homem, quando ele começa a olhar para essas coisas, ele só busca dinheiro, prazer, poder, e ele esquece de tudo. Ele consome a sua vida numa busca incessante dessas fumaças que são aspergidas pelo próprio demônio. Fumaças que são aspergidas pelo próprio Satanás, para confundir o homem. E aí, de repente, a morte vem e o surpreende despreparado. E ele vai direto para o inferno, porque ele pensou como os homens e não como Deus. Então, qual é o pensamento de Deus? O pensamento de Deus é: suporta com paciência as durezas da vida, com o olho na ressurreição. Que o teu coração esteja no alto da montanha. Esse é o pensamento de Deus. Que o teu coração esteja no alto da montanha. O pensamento de Deus, enquanto o mundo busca os prazeres do sexo,
livre, desenfreado, animalesco, para satisfazer os apetites da carne de qualquer jeito. Os cristãos buscam a castidade. Muitos buscam o celibato, como sacerdotes, religiosos e religiosas. Os cristãos que são vocacionados ao matrimônio buscam a castidade no matrimônio, vivendo o sexo de maneira santa para gerar a vida e para dar novos filhos à igreja e a Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando o mundo busca o prazer louco, o cristão vive a castidade. Enquanto o mundo busca dinheiro, poder, riquezas, o cristão busca a pobreza. Se ele é religioso, ele faz voto de pobreza, de castidade, de obediência. Já falei da castidade, da pobreza e da obediência. São os votos que o religioso faz. Se ele é casado, ele busca o seu dinheiro, o seu trabalho, o fruto do seu suor. Não é para ele, é para a família. É para o sustento dos seus filhos. É para que seus filhos se tornem homens, mulheres, segundo o coração de Jesus. E ele empenha toda a sua vida, todo o seu sacrifício para fazer com que os seus filhos sejam santos. A vida dele não gira em torno de buscar dinheiro, gira em torno de levar a virtude para o lar. Você está entendendo? Você vê que a vida do cristão que quer agradar a Deus é completamente da vida do mundo, daquela pessoa que não conhece a Deus. Então, Deuteronômio capítulo 30 diz: eis que põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Queridos, Deus quer te dar uma felicidade eterna. Não água que escorre entre os dedos, não areia, não fumaça que se esvai e não deixa sequer sinal, sequer vestígio. Deus quer te dar a felicidade eterna. Deus quer te dar uma felicidade que não tem fim. Por isso, meu amado, que o teu coração esteja voltado ao alto da montanha. Que o teu coração esteja somente voltado para buscar a Deus. Não busque a felicidade do mundo. O mundo se alegrará e vós vos entristecereis, disse Jesus aos seus discípulos. Para hoje, Jesus fala a mesma palavra. Mas como assim? Eu tenho que ser um homem triste, uma pessoa triste? Eu quero ser feliz. O mundo se alegrará e vós vos entristecereis não significa que literalmente você vai ser uma pessoa triste. Quando Jesus dizia para os apóstolos, ele dizia literalmente, porque a paixão fazia com que eles realmente tivessem uma grande amargura, um grande trauma, não é? Mas o que Jesus quer dizer para nós é que a nossa alegria não está nas coisas que alegram o mundo. O mundo vai se alegrar, e essas coisas que alegram o mundo, para nós é nada, para nós é lixo. Tenho tudo como esterco comparado ao conhecimento de Cristo Jesus, disse São Paulo. Queridos, volta o teu coração para o alto da montanha. Se até hoje você tem juntado somente água na sua mão, a água evapora. Se ela não evapora, ela escorre entre os dedos, cai no chão, a terra absorve, o calor a evapora e ela desaparece. As riquezas desse mundo são fumaça, os prazeres desse mundo são fumaça, os louvores desse mundo são fumaça, os títulos desse mundo são fumaça. A única coisa que importa é salvar a tua alma. Certa vez o Padre Pio recebia multidões em San Giovanni Rotondo e foi um jovem a San Giovanni para conversar com o Padre Pio. Ele ficou 3 dias em San Giovanni e não conseguiu ser atendido pelo Padre Pio porque a cidade estava lotada de peregrinos. Ele tinha que voltar para sua cidade, não podia mais permanecer, tinha compromissos profissionais, etc. Então ele foi numa missa do Padre Pio, a última missa que ele podia participar. Não conseguiu falar com o Padre Pio. Estava triste já, porque ele queria uma palavra do Padre Pio. Na procissão de saída, quando o Padre Pio saía, o jovem falou assim: agora é minha oportunidade. Então ele grita: Padre Pio, una parola. Padre Pio, uma palavra. Me dá uma palavra, Padre Pio. O Padre Pio para, olha para ele e diz: salva a tua alma. Salva a tua alma. Ajuntai para vós tesouros, onde as traças não corroem, onde os ladrões não roubam. Ajuntai para vós tesouros no alto da montanha. Salva a tua alma. Que Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada.